Sejam todos bem-vindos à Central das Escrituras. Meu nome é Carlos Lucci. E se você não for inscrito no canal, já sabe, né? Se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações de quando a Central lança algum vídeo novo, né? E se você gostar do vídeo, deixa o seu like, o seu curtiu e os comentários, porque eles são muito importantes para mim, né? Eu vou guiando esse curso através dos comentários que vocês vão fazendo. O vídeo de hoje, assim como o da aula passada, ele é baseado em uma sugestão que o Civi Fortes deu no nosso primeiro vídeo, e a Elisete Leite também comentou sobre montanha. Então, hoje nós vamos falar sobre o Monte Santo de Deus, ou a montanha sagrada de Deus. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado por montanhas, né? Eu vejo as montanhas, eu fico assim literalmente embasbacado. E não só sou eu que sinto isso, né? Várias e várias pessoas comentam de ao olhar e ficar admirado com a majestade, a beleza que as montanhas têm, né? Elas dão um senso de segurança, de acolhimento, de proteção. Se você está sobre uma montanha, a paz, a tranquilidade, esse é um sentimento quase religioso, vamos dizer assim, uma experiência espiritual, como nós diríamos, né? E Hugh Nibley, que foi um grande estudioso e acadêmico santo dos últimos dias, uma das áreas de estudo dele foi justamente sobre os templos da antiguidade e a relação que eles tinham, né, com a restauração do Evangelho, ou com o que nós podemos aprender a mais nas Escrituras, né? E ele diz algo bem interessante. Ele fala que em todas as culturas o templo é o ponto de encontro entre o homem e o seu Deus, ou seus deuses, depende da cultura. Não importa onde eles estivessem situados, né? Ele era aquele momento que o homem se encontrava com o seu Criador. Geralmente, os templos eram feitos ou em forma de uma montanha ou no topo de algumas montanhas, né? Eu trouxe alguns exemplos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, o primeiro exemplo são as pirâmides do Egito. Apesar de não serem templos, eram tumbas, né? E existem centenas de pirâmides no Egito. É como se o faraó ele pudesse subir essa montanha e se unir ao Deus Sol, a Ra, né? Aqui nas Américas, nós temos os templos maias, que eles são construídos bem no topo de uma forma piramidal, né? E com escadarias. O mesmo acontece na Babilônia. Aqui é um zigurat, né? Vocês veem as escadas levando ao topo, ele é construído em forma de uma montanha. O templo propriamente dito já foi destruído, mas isso sempre mostra a nossa ascensão até Deus. Algo interessante, né? Em Gênesis nós temos o relato da Torre de Babel, né? Babel pode significar confusão, e é o que geralmente a gente dá o sentido desta palavra. Mas nas línguas semíticas antigas significava o portão ou o portal de Deus. Bab, que é portal, e El, que é Deus, né? Então, esse era o significado dos templos dos povos antigos, né? E um exemplo mais recente, que é a Acrópole de Atenas. Vocês veem que é um templo que foi construído sobre o topo de uma montanha, de um monte, um platô, e o próprio templo ele é bem estável. Ele também dá a sensação de ser um outro platô. E agora, da onde surgiu essa fascinação das montanhas, né? No relato que nós temos da criação da Terra, nos relatos escritos, só está dizendo que Deus separou, e Deus fez surgir a parte seca das águas. E para por aí. Nos outros mitos de criação dos povos antigos, é mais dramático. Aparece uma grande montanha do mar
e essa montanha vai subindo e dá espaço à criação dos platôs, planícies, planaltos, vales, todas as encostas e a área litorânea. E essa montanha era um eixo, né, que ligava o céu e a terra, né? Ou os deuses moravam nessa montanha, ou era um ponto de encontro, como eu já disse, entre os seres humanos e a divindade. No caso do povo de convênio, do convênio desde Adão até hoje, né, as montanhas ou os templos é um ponto de encontro, né? A glória de Deus habita neles, mas é basicamente um ponto de encontro. E ao estudar para dar essa aula, algo que eu nunca tinha reparado, eu não sei se vocês repararam, qual era a mentalidade dos antigos israelitas em relação ao Jardim do Éden, né? Porque, para nós, o Jardim do Éden é um lugar plano, né? E isso, doutrinariamente, é irrelevante, mas geralmente a gente pensa em um jardim plano e bonito, e era, com certeza, muito bonito, mas os estudiosos, eles dão uma dica muito interessante. Eles falam que, para um israelita antigo, o Jardim do Éden, ele ficava numa montanha, não no topo de uma montanha, mas bem no alto de uma montanha, né? E ali era o ponto de encontro com Deus. E da onde eles tiraram essa ideia, né? Tem várias fontes, mas das escrituras, nós vemos em Gênesis 2:10, escrito o seguinte: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, e se tornava em 4 braços. Bem, a lei da gravidade, eu acho que funcionava desde a criação. Então, os rios sempre fluem para baixo, para o nível do mar. Isso não quer dizer necessariamente que o Éden ficasse em uma montanha, porque o Rio Negro, o Rio Solimões, se encontram em Manaus e fluem para o Oceano Atlântico. E Manaus não está em cima de uma montanha, né? Mas está acima do nível do mar. Mas tem 2 versículos em Ezequiel que eu nunca tinha prestado atenção, né? E é bem interessante. Ezequiel está falando sobre uma cidade chamada Tiro, na Fenícia. Esse é o nome dela mesmo, Tiro, né? E do rei dessa cidade. Essa era uma cidade muito rica, né? Muito poderosa. E o rei também era uma pessoa muito poderosa e muito influente. E Ezequiel, ele compara, né, o próprio rei a Adão, né, e a própria cidade ao Jardim do Éden. Então está em Ezequiel 28, está nos versículos 13 e 14, eu só vou pegar uma parte, está escrito assim, falando sobre o rei de Tiro. Estavas no Éden, jardim de Deus. No Monte Santo de Deus estavas. Então, para a mentalidade de um antigo israelita, o Éden realmente se situava numa montanha, né? E quando nós paramos e pensamos qual era a situação que Adão e Eva viviam no Éden, era um paraíso. Eles não tinham uh, problema com a morte, não tinham doenças, né? Tinham o que comer e beber à vontade, não precisavam se preocupar com roupas ou o que se vestir. Os animais viviam em harmonia, o leão e o boi ficavam, pastavam juntos, né? A terra não dava espinhos, a terra era frutífera, mas o mais importante, Adão e Eva viviam com nossos pais celestiais e com o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Eu gosto de imaginar uma cena de uma família, né, fazendo um piquenique num parque, né? E os pais conversando com seus filhos, dando instruções, não apenas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas conversando sobre vários assuntos. E também ali, no Jardim do Éden, eles foram selados como marido e mulher. Então, imagine, sem a plenitude do Evangelho
como nós a temos, o que era o Éden? Era o máximo que você poderia desejar nessa vida, né? Era literalmente o paraíso, né? Não pode ter algo maior ou algo melhor que isso. E esse imaginário, né, de um lugar perfeito, né, impregnou corretamente a cultura israelita, né? E interessante que o próprio Templo de Salomão, que nós vamos ver a seguir, ele também se situava em uma montanha e a arquitetura dele refletia o Jardim do Éden. Quando você entrava no templo, né, no pátio do templo, você via o templo e alguns outros objetos. À esquerda do vídeo de vocês, vocês veem uma grande bacia, né, um pia, sobre 12 bois, como nós temos hoje em nossos templos, né? E do lado direito, vocês veem outras bacias, né, ou pias menores. Essas tinham rodas e tinham esculturas nela, de bois, de leões, de querubins e guirlandas ou grinaldas de flores. Mas no templo propriamente dito, se vocês olharem, vocês vão ver que tem duas grandes colunas que não sustentavam nenhum teto, né? Mas no topo delas existia 200 romãs e lírios, né, abertos, né, ou em botões. Então você olhava, dava a impressão de você estar vendo duas grandes árvores. Não significava a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas dava a sensação de que você estava entrando no jardim. E quando você adentrava o templo, a primeira sala que você entrava chamava-se Hekol, ou o lugar santo, e ele era decorado, como vocês podem ver na parte de cima, com palmeiras e flores, né? A palmeira é ainda uma árvore que dava alimento para o povo, né? Então, a ideia de jardim também perpassa essa sala. Abaixo, vocês vão ver alguns candelabros, né? E ele também é uma árvore estilizada. Tem um tronco e saem 6 ramos, 3 de cada lado, né? E eles eram decorados com flores, né? E amêndoas também. Em hebraico nós chamamos de menorá, esse tipo de candelabro. Também tem os querubins, né? Querubins é interessante, porque eles são mencionados apenas em cenas onde Deus está no seu trono ou no Jardim do Éden, né? Para outras ocasiões são usados outros nomes. E a gente olha e fala, mas é estranho, parece um leão com asa. Era um jeito simbólico de representar um mensageiro investido de autoridade e poder de Deus. Depois dessa sala, vinha os Santos dos Santos, Kadosh HaKodeshim, que seria a nossa sala celestial. Essa seria a nossa sala terrestrial, né? Mas tudo que é bom não dura para sempre, pelo menos nessa esfera que nós vivemos, né? O que aconteceu? Houve a queda. E sabendo do que eu acabei de falar, a queda passa a ter um outro significado. Foi um outro não, mas a gente vê a queda como algo real mesmo, uma queda física e não apenas espiritual da presença de Deus. E algo que distingue o Evangelho restaurado das demais formas de cristianismo que nós temos hoje em dia é que nós olhamos para a queda de Adão e Eva com olhos muito positivos, né? A queda de Adão e Eva era algo necessário, né? Era algo essencial para que o plano de salvação do Senhor continuasse, né? Nós consideramos Adão e Eva heróis e não os culpados de a gente viver no mundo como nós vivemos hoje, né? Bruce Harmacon, que era do Corão dos 12,
chamou a queda de um dos pilares da eternidade, junto com a criação e a expiação, né? Mas, como Nef, irmãos, nós devemos aplicar as escrituras às nossas circunstâncias. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu lia o relato da queda, eu achava que era algo muito tranquilo, muito pacífico, que eles entendiam perfeitamente o que estava acontecendo, né? Saíram do Éden, estava tudo bem. A maneira que eu entendo agora, não necessariamente precisa ser a de vocês, é que a queda foi para Adão e para Eva um evento extremamente traumático, extremamente dolorido. Eles só conseguiram compreender o que tinha acontecido muito tempo depois da queda, né? Quando nós lemos em Pérola de Grande Valor que Eva fala sobre a queda, o que Adão fala sobre a própria queda, são joias doutrinárias, mas isso, na minha opinião, demorou muito tempo. O Senhor precisou vir e explicar para eles o que havia acontecido e como o ato deles se encaixava em todo o plano de felicidade do nosso Pai Celestial. Uma história que eu li, contada por Stephen Robson, no livro Believe in Christ, eu não sei se tem em português, mas é um excelente livro, recomendo a leitura. Ele diz que, falando não sobre a queda, mas eu coloquei essa história como simbolizando Adão e Eva. Ele tinha um filho, de uns 3 anos, mais ou menos, e ele tinha feito alguma arte, alguma coisa errada. Ele deu uma baita bronca no filho e falou: vai para o seu quarto e não sai de lá até eu te tirar de lá, porque você está de castigo. E a criança foi. E o Stephen, o que ele fez? Ele continuou o dia dele. Foi, sei lá, lavar o carro, cortar a grama, fazer algumas coisas. E depois de muito tempo, ele sentou no sofá e ele escutou a porta do quarto do filho abrindo. Quando ele escutou aquele rangido, ele falou: meu filho, eu esqueci o meu filho. Daí ele correu para o corredor, ele viu aquela criancinha no final do corredor com os olhos bem inchados, lágrimas ainda escorrendo, e ela olhou para o pai e falou: pai, não tem um jeito de a gente ser amigo de novo? A gente nunca mais vai ser amigo, né? E eu acredito que tenha sido essa a primeira impressão que Adão e Eva tiveram depois da queda. Em Moisés 5:4, está escrito: e Adão e Eva, sua mulher, invocaram o nome do Senhor, e eles ouviram a voz do Senhor que vinha do caminho, em direção ao jardim do Éden, falando-lhes. E eles não ouviram, porque estavam excluídos de sua presença. Imagina quão doloroso é você amar uma pessoa e ser excluída da presença dela, né? Ou de um grupo que você faz parte, da sua ala, por exemplo, né? Quão dolorido isso foi. Mas como aquele pai, como o Stephen, correu e abraçou o filho e expressou todo o seu amor, a mesma coisa aconteceu com o Criador dos céus e da terra e tudo que neles há, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele veio correndo e nos abraçou a cada um de nós ao tomar sobre si não apenas nossos pecados, mas nossas dores, nossas angústias, como eu já falei em outros vídeos, né? E ter esse contato e permitir esse contato pessoal com ele, se nós quisermos. Isso me faz lembrar quando ele visitou as Américas e ele convidou o povo a vir e a tocar em suas feridas, um a um. Irmãos, tinha o quê? 2.000 pessoas naquela reunião. Quanto tempo isso demorou? Então, agora, eu acho que nós podemos olhar para a montanha como um convite
de termos uma perspectiva eterna, um convite para voltarmos para casa, não para o Jardim do Éden, né? Mas para um lugar ainda mais elevado, para o topo da montanha, para o reino celestial. Melhor ainda, ao contemplarmos o templo, nós podemos sentir esse chamado do Senhor para nos tornarmos celestiais através dos méritos, da misericórdia e da graça de seu Filho Jesus Cristo. Eu espero que vocês olhem com mais carinho as montanhas e compartilhem comigo pelo entusiasmo dessa obra de arte que o nosso Pai Celestial e o nosso Salvador nos deu. Tenham todos uma excelente semana, né? Nos vemos semana que vem e um forte abraço. Até lá!